Estamos cada vez mais perto do Dia Nacional do Godzilla lá no Japão. E conforme esse dia vai chegando, mais e mais lançamentos vão acontecendo sobre o Rei dos Monstros. Seja uma série, seja um filme, ou sejam apenas somente o quê? 2 filmes, um no Japão e um na América, ou melhor, um filme americano e um filme japonês do grande Rei dos Monstros. E agora vamos falar sobre a série, que vai haver da Monarch, que tem, obviamente, o Godzilla e outros monstros presentes, e que vai estar sendo lançada na Apple TV Plus, um serviço de streaming aí de séries. E bom, agora se lançou um novo trailer sobre a série, onde nós podemos ter um vislumbre muito melhor agora do que somente imagens que nos foram divulgadas anteriormente, que era basicamente um teaser, tecnicamente falando. E agora eu estou aqui para vocês para fazer mais uma análise aí. Recentemente eu soltei a análise do Godzilla Minus One, que lançou o seu trailer, Esse no caso sendo o filme japonês do Godzilla. Godzilla e Kong, The New Empire, que é o filme americano, que vai ser lançado possivelmente ano que vem, que não teve nenhuma divulgação recente por enquanto, mas com esses lançamentos de Godzilla Minus One e Monarch Legacy of Monsters, a gente já tem que ficar com os ouvidos, olhos e até mesmo talvez paladar bem aguçados para que qualquer movimento, seja da Legendary, da Toho ou de qualquer outra empresa voltada a Godzilla, não escape dos nossos olhares, porque estamos basicamente no ano que nos meses no mês oficial, basicamente, dos kaijus, porque tá sendo lançado muita coisa. Não tô nem só falando de Godzilla, no caso Kong, que teve o seu jogo, que eu não quero nem entrar em méritos do jogo do Kong, porque eu acho que é talvez o maior fracasso entre os kaijus aí desse ano, um jogo bem carente de qualidade, porém tivemos lançamentos de Gamera, de outros monstros aí, talvez até mesmo do Tokusatsu japonês. Teve bastante coisa sendo divulgada esse ano, pelo que eu me lembro, teve muita coisa de Ultraman e tal, mas aqui estamos voltados mais a Godzilla, então vamos logo para a nossa análise. Vou analisar com vocês todos os pontos mais importantes que foram apresentados nesse trailer, Take tecnicamente falando, vou pegar os pontos aqui e abrir alguns questionamentos com vocês. E bom, nas primeiras imagens do trailer a gente vê que as coisas vão se tratar muito do passado, ou melhor, do passado da Monarch e dos kaijus que viveram nesse mundo e como eles foram sendo descobertos. Várias cenas que retratam outros momentos dos kaijus, contando com Godzilla, contando com novos monstros e kaijus. Vão muito possivelmente retratar outras consequências, ou melhor, novas consequências que ocorreram durante aqueles eventos em que a gente não estava sabendo. Pelo que nos apresenta, por todas essas cenas, a série ela vai retratar vários momentos entre os filmes do Monsterverse, entre vários momentos que ocorreram durante o intervalo entre o Godzilla de 2014, o filme do Kong, que passa muito tempo atrás, King of the Monsters e possivelmente até o que aconteceu antes de Godzilla vs Kong. Vários novos personagens vão ser introduzidos, inclusive, e assim como cenas que retratam vários trechos dos filmes anteriores do Monsterverse, pelo que nos é mostrado tanto as cenas do próprio Randa no Kong, no Kong Skull Island, que passa por volta dos anos 1970, como por cenas do próprio Godzilla atacando a ponte do Brooklyn em 2014, a gente pode presumir que essa série vai se tratar de vários pontos durante o tempo. Talvez seja uma trama contínua, só que ela vai dando feedbacks, ou melhor, ela vai dando flashbacks de vários pontos que ocorreram entre esses filmes ou durante esses filmes do Monsterverse, meio que mesclando o passado com o futuro e o presente, para explicar o que estava ocorrendo durante todos os eventos que fizeram, por exemplo, a Monarch em si e o próprio mundo inteiro se adaptar aos kaijus, ao Godzilla principalmente. Certos takes nos mostram equipamentos antigos e equipamentos mais modernos que a Monarch está usando para talvez pesquisa ou estudo dos kaijus, ou até mesmo arquivamento de informações sobre essas criaturas. Uma coisa que eu achei muito interessante e que a série vai trabalhar possivelmente em vários dos episódios é esse outro lado de cenas que nós já conhecemos e que já foram nos apresentadas em outros filmes do Monsterverse, como o próprio Godzilla de 2014. Por exemplo, a cena em que o Godzilla ele emerge da água, ela vai ser tratada de vários pontos, vai ser nos mostrada em pontos e óticas diferentes, mostrando como foi que o Godzilla apareceu pela primeira vez, a primeira bomba que foi feita para matar o próprio kaiju, nos contando além do contexto das imagens, uma nova história mesclada a esses eventos. Como dito, a própria cena em que o Godzilla destrói a ponte do Brooklyn, no ataque da defesa nacional do exército contra o Godzilla,
ela nos será apresentada de um modo diferente, agora do ponto de vista de outros personagens, dos novos personagens que serão retratados na série. Mas um dos pontos mais importantes, além desses que eu já citei, é que a série retratará também novos monstros, novos kaijus que não nos foram mostrados nos outros filmes, seja do Godzilla ou seja até mesmo do Kong. Por exemplo, o novo monstro que parece um morcego gigante muito parecido com o Rodan, muito parecido com outros kaijus que já foram nos apresentados sendo apenas uma nomenclatura, sendo apenas uma mitologia do personagem, do monstro, mas agora sendo trabalhado como kaiju mesmo, e que vai ser muito interessante de ver, não somente Godzilla, não somente talvez, possivelmente um Kong, o Scylla, possivelmente, talvez um Methuselah, mas também novos monstros, né, que talvez, pelo que eu vi, né, do trailer, pelo que eu analisei, possivelmente esses monstros, eles vão aparecer a partir das consequências de King of the Monsters, quando as criaturas elas são despertadas com o rugido do novo rei, que na época, né, era o King Ghidorah, né, com o seu rugido após meio que a derrota do Godzilla, quando, né, o King Ghidorah, né, como interpretando uma espécie invasora, meio que conquista, né, um reinado ali prévio, né, um reinado temporário ali, enquanto o Godzilla está mais fraco, né, está necessitado de um upgrade que logo depois, né, no filme, né, na continuidade do filme, nos é mostrado que ele estava precisando de radiação. Outro ponto interessante é que rolam cenas de, por exemplo, trabalhadores, ou melhor, pesquisadores, talvez, né, agentes ali da Monarch, que eles estão entrando dentro de uma cápsula, né, uma cápsula meio circular, oval, e que me lembra muito as primeiras, ou melhor, as missões em si, as primeiras missões espaciais lá na Guerra Fria que a NASA fazia, né, com seus astronautas, e que é muito interessante. Será que eles vão retratar, por exemplo, cenas parecidas com a dos astronautas antigos, como eles faziam para ir para o espaço, né, testes com seus equipamentos? Só que agora, basicamente, eles vão fazer meio que isso, só que em busca de saber o que são essas criaturas, né? Ou em busca de saber o que é o Godzilla. E assim como em imagens do teaser, né, antes mesmo do próprio trailer, a gente pode ver que a sociedade está se moldando, vai nos ser apresentado como a sociedade está se acostumando e se adaptando ao Godzilla, sejam em placas, sejam até mesmo em avisos, assim você vê de maneira sutil como todo mundo já meio que está sendo meio que forçado, né, tecnicamente, a se acostumar com a existência dos monstros ou mesmo a existência do próprio Godzilla. Uma imagem de teaser com uma placa no chão avisando sobre proteção do Godzilla, né, como você se protege do Godzilla ali, mostrando uma plaquinha de abrigo. Ela, num teaser, ela estava sendo nos apresentada toda destruída, né, no meio dos escombros, e aqui nas cenas do teaser a gente vê, ou melhor, do trailer, a gente vê a placa inteira, só que no chão, né, um desenho no chão, e a personagem olhando, assim, né, meio que se surpreendendo o porquê, né, e a gente pode, né, meio que ter uma prévia, assim, de que esse lugar onde ela está vai ser destruído, possivelmente depois dos ataques do Godzilla na ponte do Brooklyn, não sei, a gente vai ter que descobrir. Outro ponto muito interessante é que a série ela vai ser trabalhada basicamente onde as HQs do Monsterverse, conforme elas foram sendo lançadas durante os filmes do Godzilla e do Kong, elas meio que tratavam dos assuntos que se passavam, né, entre os filmes, e a série ela vai meio que se trabalhar durante esses pontos, né, meio que agregando mais informações, né, mais conhecimento sobre o que aconteceu. Por exemplo, entre King of the Monsters, entre o próprio Godzilla de 2014, Kong, Ilha da Caveira e Godzilla vs Kong, preenchendo essas lacunas históricas. Um monstro parecido com um caranguejo aparece por alguns segundos e ele me lembrou muito o Scylla, né? Acho que muitas das pessoas que viram o trailer meio que repararam nisso. Ele parece muito com o Scylla. Acredito que ele não vai ser um monstro novo, ele vai meio que ser esse monstro que já existe, né, no Monsterverse, só que ainda não nos foi enriquecido, né? Não nos foi detalhado como ele é, né? Como são as ações desse kaiju. E acredito que ele vai ser mais aprofundado aqui na série. E possivelmente esse novo kaiju morcego, ele é um kaiju que inclusive já havia aparecido em cenas. Eu sei que pode ser meio estranho, porém existia um site da Monarch que ele era acessível, não sei se ele ainda hoje é acessível aí pela internet, que nos mostrava várias ações e onde estavam as localizações dos monstros antes de King of the Monsters, ou possivelmente um pouco depois. Mas fato é que esse site ele nos dava informações sobre todos os kaijus que já estavam
em setores do mundo e já tinham sido descobertos, porém eles estavam sob averiguação, né, proteção da Monarch, e a Monarch pontuava onde eles estavam pelo mundo. E às vezes ocorria de algumas cenas ocorrerem conforme você ia pesquisando, olhando as imagens das localizações dos kaijus, e existiam algumas novidades, às vezes apareciam monstros novos. E houve um breve momento antes de Godzilla vs Kong, que surgiu uma cena de um monstro parecido com um morcego se libertando de meio que do local onde ele estava mantido sob vigilância, meio que preso ali. Então eu acredito que possa ser esse monstro, morcego gigante, quanto pode ser um monstro novo, né, que apareceu pelas HQs ou que apareceu brevemente em outros momentos. Então a série ela nos indica bastante que vai se passar durante vários eventos e vários momentos durante todos os filmes aí que foram lançados no Monsterverse, né, apresentando meio que um resumo de como foi as ações da Monarch durante esses filmes, né, as ações dela, sendo o Agentes da S.H.I.E.L.D. do Monsterverse, né, que era uma série da Marvel que se passava entre os filmes, né, da Marvel lá da primeira fase, da segunda fase da Marvel, e que falava sobre o que os agentes da S.H.I.E.L.D. faziam durante todos esses filmes. Como ela lidava com as consequências dos super-heróis durante todos os eventos que aconteciam pelo mundo.